Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. E hoje o programa é especial, afinal nós estamos encerrando mais um ano. Natal é daqui 3 dias. Então vamos relembrar as conquistas, as lutas de 2025 e celebrar você, trabalhador, que nos acompanhou durante todo esse ano e que fortalece o sindicato. Aqui ao meu lado o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo ao nosso último programa de 2025. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem, todos os trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos já em ritmo, já de férias, estamos férias, já Natal batendo nas portas, então com muita alegria que nós vamos fazer esse último programa. Hoje é segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 e o programa A Voz do Trabalhador já começou. Quando falamos em negociações, 2025 vem à mente como um ano marcado por muita luta, diálogo e conquistas importantes para os trabalhadores da alimentação. Em muitos setores, o caminho foi a negociação coletiva. Em outros, infelizmente, não teve outro jeito e se fez necessário recorrer ao judiciário para garantir direitos. Mas vamos começar falando do que é bom, né, com os destaques positivos da campanha salarial de 2025. Então teve aí acordos com ganho real, renovação e ampliação de cláusulas sociais, e aqui, Marcelo, eu destaco a importância das cláusulas de defesa da mulher vítima de violência, que foi algo que vocês trouxeram muito à tona. Exatamente, desculpa te cortando, mas a nossa diretoria, tanto da federação quanto do sindicato, nós estamos realmente voltados para as mulheres, porque nós sabemos da dupla jornada, até tripla jornada da mulher, então, e ainda tem mulher, infelizmente, no nosso país que está sendo violentada. Então nós queremos amparar essas mulheres e dizer que o Sindicato da Alimentação de Catanduva está junto com elas e jamais vai permitir qualquer tipo de agressão física, mental, moral, assédio, e nós estamos de olho com isso. Também teve defesa de direitos históricos da categoria, atuação firme contra tentativas de retirada de direitos, lembrando que teve empresa aí que tentou diminuir benefício, retirar benefício, mobilização dos trabalhadores em assembleias e atos. Marcelo, foi um ano em que se fez necessário o pulso firme, a resistência e maior mobilização, né? Exatamente, Lívia. Num momento delicado, sem nenhuma dúvida, nós fomos muito insistentes, decisivos ali para não desistir, porque teve momentos que nós queríamos até não desistir, mas falar assim, os trabalhadores estão aceitando tudo, mas mesmo assim nós conseguimos ter um pouquinho mais de energia, dizer ao trabalhador, mesmo você não querendo, o sindicato vai reivindicar coisas melhores, porque às vezes tem empresa que faz cabeça dos funcionários, dos trabalhadores, eles têm medo de perder o emprego, então é sujeito a aceitar qualquer tipo de proposta. E aí o sindicato aqui, a nossa diretoria, tomamos de frente e dizer, não é aquilo, nós vamos tomar a frente, se for preciso vamos levar para o judiciário, que não dá para fazer do jeito que a empresa queria. Então para a gente foi uma vitória muito grande, tá? É uma vitória muito assim, de ter esse resultado tão positivo, que se não fosse a nossa insistência, se não fosse a mobilização também de vários companheiros de outro sindicato nos ajudar, a gente também não poderia ter um resultado tão bom como foi. E aí, em todos os meus anos aqui de assessoria sindical, eu tô aqui nesse meio já desde 2010, eu sempre destaquei, inclusive nos nossos programas, que as negociações do segundo semestre, elas eram menos tensas, né, em relação ao primeiro semestre. Porém, esse ano o que a gente percebeu é que ambas as campanhas, primeiro e segundo semestre, elas foram bastante difíceis, né? Com certeza, Lívia, foi muito difícil mesmo. Sabemos que a gente tem que recorrer várias vezes no TRT da segunda região, na quinta região, para tentar assegurar.
Uma das nossas idas lá, Lívia, é que o trabalhador ele precisa entender que olha, não tem mais a ultratividade, não tem mais a garantia do acordo. O acordo venceu, você perde tudo, tem que negociar do zero. E as pessoas acham que não, nós tivemos situações assim diversas esse ano. A empresa peitou, falou que ia diminuir ticket de alimentação, que não ia pagar, que não ia fazer, então teve essa mobilização. Então, como você vem dizer, essa situação realmente foi muito delicada. Diga de passagem que a reforma trabalhista foi em 2017, mas o reflexo veio em 2025. Para você ver como é difícil aí, nesse semestre, segundo semestre, a gente tentar aí fechar as convenções coletivas de trabalho. E aí, aos 45 minutos do segundo tempo, gente, o setor de azeite e óleo apresentou uma proposta para fechamento da convenção coletiva. No último programa a gente até falou que era um dos setores que estava na lista dos que não havia fechado ainda acordo, né? Marcelo, o que ficou decidido? Essa convenção foi fechada? Não foi? O que eles apresentaram? Então, Lívia, você fala que foi aos 45 do segundo tempo. E eu falo já do segundo tempo, da prorrogação e do acréscimo disso. Então, já estava no limite do limite, quando veio o patronal do azeite e óleo apresentando uma proposta que deveria ter apresentado isso em setembro. Porque lembrando que a data base é 1º de setembro. Exatamente, né? Eu acho que eles entenderam que ia comer o peru, como diz Natal, peru, azeite e óleo. Com azeite e óleo. Só faltou isso, mas graças a Deus tivemos um entendimento aí. Eles fizeram a seguinte proposta ali: reajuste de 6,5%, tendo aí aumento do real de 1%, retroativo a 1º de setembro. Quem ganha acima de R$ 16.314,82 tem um valor fixo de R$ 987,05, tá? O piso salarial foi para R$ 2.415,42, tendo um aumento aí de 8%, tá? A multa do PLR igualou que não era, foi para R$ 2.415,42, que é o valor do piso salarial, que pode ser dividido em duas parcelas iguais. Ainda a cesta, que é um pouco baixa, a cesta básica ficou de R$ 352, com reajuste de 10%. Tá? Então, em via de regra, como no Estado, foi aprovada essa proposta. E só lembrando aqui que a gente tem uma empresa aqui, Dekel, né, da nossa base, que já tinha fechado em setembro com 8% e vários benefícios que não tem aqui na Convenção Coletiva de Trabalho, como abono sindical, pagamento de R$ 8,10 por dia trabalhado, de ajuda de custo de transporte, entendeu? E um ticket superior aí a da convenção. Então, só para trazer aí que a gente sempre avançamos. E lembrando que lá foi 8% geral, e aqui foi 6,5%. Por isso que a importância do sindicato estar negociando, conversando com os trabalhadores para avançar nessas negociações locais. Aqui com teto, né, de 16 mil e lá não tem teto. Então, gerente, supervisor, alguma coisa lá, está parado aí de receber 8% linear. E assim nós chegamos ao final de mais um ano com quase todas as negociações finalizadas. Eu digo quase, porque ainda falta um setor. Marcelo, explica para os trabalhadores o que ficou faltando. Vamos lá, Lívia. Fiz até algumas observações aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos trabalhadores que nos assistem, a população que nos assiste. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, trabalhamos a empresa o ano inteiro. Nós trabalhamos o ano inteiro, independente se você é do ramo da alimentação, comércio, vários restaurantes ou qualquer outro, metalúrgico. Nós trabalhamos o ano inteiro. Então, dentro deste ano, tem uma data base que será feito o reajuste salarial dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, carteiras assinadas. Então, aí nesse caso, a gente vemos como o NPC como um cálculo da perca nossa durante os 12 meses, tá? Que vamos reivindicar e sempre nós queremos aumento real. E aí, para contar tudo isso, data base 1º de setembro, a empresa o setor de água mineral, não fez sequer uma proposta, uma reunião com as duas federações, a FETIA Interior e a FETIASP. Então nós estamos chegamos já Natal que está aí, como você já disse, Lívia, no início, 2 dias aqui, nós já estamos 3 dias no Natal, chegando aí à porta. Enquanto o setor de água mineral sequer fez alguma
proposta. Nem se pronunciaram, nada, né? nada. E aí eu queria só lembrar, Natal é uma data tão importante, que é amor, paz, ceia, família. Será que os donos de empresa não têm a sua consciência que nós, trabalhadores que trabalhamos na empresa, precisamos de aumento, precisamos também desse amor, compartilhar com a família, ter a oportunidade de levar uma ceia digna para sua casa? Porque com o aumento salarial, isso não é tudo, mas ajuda, acrescenta, né? Mas isso não está acontecendo no setor de água. Então, infelizmente. Então, vamos até reafirmar aqui uma posição que nós entendemos, nós sindicalistas entendemos da importância do trabalhador. No nosso ver, é uma falta de respeito, falta de respeito com os trabalhadores, que trabalham o ano inteiro e chega no momento de receber seu aumento, a empresa sequer fala e depois vem dizer nos seus murais, nas redes sociais, que a empresa é isso, a empresa é aquilo, mas não valoriza nem o próprio trabalhador que está lá. E eu acho que está na hora de a gente começar, nós consumidores, começar a avaliar qual produto que nós compramos, se essa empresa realmente respeita os trabalhadores e as trabalhadoras. Vai chegar o ponto de fazer isso, em 2026 está chegando isso, Lívia, e nós vamos ter que pensar uma maneira disso, de alertar as empresas sobre isso. Mas vamos lá. Você sabia, Lívia, que o maior patrimônio que a empresa tem são os trabalhadores? Claro. E muitas delas acham que não. As máquinas se compram, prédios se constroem, mas o verdadeiro patrimônio das empresas são os trabalhadores e trabalhadoras que fazem tudo acontecer. O maior patrimônio das empresas, que são os trabalhadores e trabalhadoras que constroem diariamente os resultados e os crescimentos e o faturamento da empresa. Nenhuma empresa cresce sozinha. O maior patrimônio das empresas são os trabalhadores e trabalhadoras. Com seus esforços diários, constroem resultados, qualidade e desenvolvimento. Então, isso aqui fica um alerta para as empresas, não todas, tá? Não estou aqui falando, eu só estou falando das empresas que realmente não se preocupam com os trabalhadores e as trabalhadoras. Não senta para negociar com o sindicato para dar um aumento digno para o seu maior patrimônio, que são os nós trabalhadores e trabalhadoras. É lamentável isso. Nós estamos encerrando, hoje eu poderia estar aqui comemorando um ano fantástico, mas não é assim para todos os setores. Tem um setor que nos deixa a desejar, que é o setor de água mineral. Mas digo de passagem, tem algumas empresas do nosso setor, nossa base que nós já fechamos, mas tem 3 empresas ainda que não fechou. E assim, infelizmente, né, não dão valor aos trabalhadores e quando acham por bem, descartam, né? Simplesmente desligam o funcionário da empresa sem dó nem piedade. Exatamente, não sabe nem o que está passando na casa, na vida do trabalhador. Agora a gente vai para um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e a gente continua aqui na nossa retrospectiva de 2025. Agora a gente vai para um lado mais tenso das negociações, porque quando o diálogo se esgotou, o Sindicato da Alimentação de Catanduva não se omitiu, nem o sindicato, nem a federação. Agiu com responsabilidade, coragem, buscando o judiciário para proteger os trabalhadores. Em todos esses anos, eu pessoalmente, que eu nunca presenciei tantas negociações tendo que ser levada para a justiça.
Ô Marcelo, quais setores que demandaram a justiça e por quê? Lívia, antes mesmo de responder a tua pergunta, nós precisamos aqui percorrer na linha do tempo, tá? Fiz aqui até um resumo para que aqueles que nos assistem entender como funcionava a federação, os sindicatos. Vamos lá, vamos fazer um breve relato aqui. Todos nós entendemos da importância que tem a postura de um presidente, de um líder. Todos nós sabemos disso, que isso é muito importante, tá? Mas para que as coisas aconteçam, é preciso ter um líder. Alguém para conduzir, orientar, apoiar, incentivar e principalmente colocar a mão na massa. Não somente falar, mas sim colocar a mão na massa, nas assembleias, mostrar por que veio, por que está ali como um líder, como um presidente de federação, como coordenador. Esse é um dos pontos principais. Faça essa reflexão porque ficamos reféns por muitos anos, aceitando tudo que o patrão colocava na mesa. Quem trabalha no setor de usina sabe o que eu estou falando. Tivemos momento da nossa história de que nós não tivemos aumento, né? Tivemos 0 de reajuste salarial. Que isso foi lamentável o que aconteceu. Tivemos também parcelamento do INPC, da inflação do período de 12 meses, sem aumento real, foi parcelado em 2 vezes. Nós da usina, que somos funcionários da usina, sabemos disso. E tudo vinha isso nos desanimando no decorrer do dia, da semana, dos anos. E com isso, até que teve uma assembleia na Citrosuco, realizada aqui em Catanduva, estava presente vários presidentes de sindicato, como de Catanduva, que na ocasião foi eu, presidente, Jabuticabal, Araraquara, Olímpia, Matão, Ponte Gestal e Limeira. E nessa ocasião, fomos tomar um café aqui, onde nós estamos gravando, nesta mesa aqui, com esses representantes de dirigentes sindicais, presidente, onde decidimos que era necessário. Nós tomamos um rumo das negociações estaduais, precisava mudar. E para isso, percorri o estado de São Paulo, realizando várias reuniões com vários presidentes. E na época seria 58 sindicatos, filiado à antiga Federação de Antestado. E com isso, o presidente da federação na época assinou um compromisso, um termo e um compromisso, que seria mudado as negociações, a forma de ser feita. Mas passou um tempo, nada aconteceu. Infelizmente, o acordo não foi cumprido. Essas negociações que era realizada em São Paulo, então tinha toda a situação lá de discussão. Já no ano de 2023, com data base maio, fiz um discurso bem claro que o Sindicato da Alimentação de Catanduva não aceitaria mais nenhuma conduta, nenhuma forma de negociação estadual que estava sendo feita. E naquele momento, anunciamos que se retiramos das negociações coletivas estadual e não assinamos mais nenhuma convenção coletiva de trabalho naquele formato. A partir dessa posição, outros sindicatos se reuniram comigo e firmaram também que também não ia ficar, tomaram uma decisão conjunta. E assim foi feito. Vieram junto com Catanduva, vários sindicatos. Araçatuba, Jabuticabal, Matão, Igarapava, Taquaritinga, Mojimirim e Araraquara. É importante registrar que outros sindicatos também estavam participando, mas não vieram, porque não teve coragem de enfrentar. E nós tivemos enfrentamento, e por isso que nasceu a nossa Federação do Interior de São Paulo. Uma federação que luta, busca a melhoria para seus filiados, seus trabalhadores e trabalhadoras. Isso ocorreu uma desfiliação da antiga federação no dia 23 de agosto de 2023, onde eu quero agradecer a nossa base, os trabalhadores que aprovaram a desfiliação e a fundação de uma nova federação que hoje nós estamos. A federação tem hoje 2 anos, completou no dia 6 de novembro de 2025. É uma criança, mas uma gigante nas negociações coletivas de trabalho. Estou no movimento Lívia sindical desde 2013, em janeiro de 2013. 10 anos
Na antiga federação, estive lá, inclusive na secretaria, nunca vi nenhum momento citar de levar um patronal ao TRT, tanto da segunda ou da quinta região. Isso diz muito sobre a diferença da nossa atuação hoje. Por isso que alguns patronais não querem fazer uma convenção coletiva de trabalho conosco, porque nós temos trabalho, nós buscamos o melhor para os trabalhadores. Lívia, agora eu vou te responder a pergunta, mas antes precisava fazer essa linha do tempo para que os trabalhadores que nos assistem conheçam a nossa história. Nós não estamos aqui para brincar. Nós sabemos que uma caneta dessa, uma assinatura, pode deixar um trabalhador e trabalhadora passando necessidade. E essa diretoria temos responsabilidade com cada trabalhador e cada trabalhadora numa assinatura de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Deixo claro aqui que todas as negociações do primeiro semestre, nas quais fui coordenador pela nossa federação, sempre eu disse e sempre digo, Lívia, para os patronais, quando nós não chegamos a um acordo entre as partes, entendemos que fomos incompetentes, porque estamos deixando um terceiro decidir algo por nós, que pode ser bom para um lado e pode ser ruim para o outro. Essa é a mensagem que sempre na mesa de negociação eu faço. Quando a negociação não flui, eu falo, vamos deixar a terceiro decidir, como de fato aconteceu. E aconteceu por alguns movimentos de alguns patronais. Nós somos, deixar bem claro aqui, que nós somos capazes e maduros o suficiente para resolver as nossas diferenças na mesa de negociação. E aqui, os setores que ficaram, que levaram até o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, foi o setor de suco. O setor de suco, não se espante, tá? O que eu vou dizer aqui, Lívia. Você sabia que não foi nós que levamos eles ao tribunal, foi eles que levaram nós? É. Por quê? Por que isso? Porque eles levaram nós para o tribunal. Porque as duas federações, e aqui eu quero agradecer ao presidente Paulo Viana, presidente da FITIASP, porque em conjunto com a nossa federação, com o nosso presidente Antônio, junto, ordenou e deu a liberdade para mim, na coordenação, que fizesse essa assembleia e aprovamos o estado de greve. E quando publicamos o edital, todas as fábricas de suco nós ia parar do estado de São Paulo. Aí o patrão correu e abriu lá um procedimento de conciliação para evitar a greve. E ali foi concedido. O patrão que eu falo é Cinco Angel, que representa o setor de suco, foi ali, recorreu a judiciário para poder não ter a paralisação, para não ter a greve. Para você ver, trabalhador e trabalhadora, que o tribunal não serve somente para o sindicato, não. Serve também para a empresa. Foi lá que eles recorreram, para não ter a paralisação. E assim, no tribunal, eles conseguiram uma liminar para impedir a greve. Mas com isso, nós conseguimos fazer uma negociação que chegou à aprovação dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor de suco. Então foi isso que aconteceu no setor de suco. Mas também nós tivemos, agora dessa vez foi nós que levamos o setor de doces e conserva para o tribunal. Também não se chegava num reajuste ali esperado pelo trabalhador e pela trabalhadora. Houve uma greve de 12 dias em uma empresa lá em São Paulo, na capital. E ali não houve a conciliação. Mas na frente, em várias... E aí, Lívia, tivemos várias audiências. Várias, porque não era só a convenção coletiva, mas estava atrelhado também essa greve de 12 dias lá na empresa em São Paulo. E assim, não chegou em consenso, em conciliação, aí que os trabalhadores têm a dúvida sempre de dissídio coletivo de trabalho ou reajuste salarial. Então ali teve um dissídio coletivo de trabalho, que são os desembargadores que tomam as decisões, como será feito a convenção coletiva de trabalho. Eles vão decidir reajuste, piso, cesta, PLR, tudo é decidido por ele. Todas as cláusulas que tem na convenção é decidido pelos desembargadores. E aí só cabe nós, sindicato e trabalhadores, acatar, não se discute decisão judicial. E assim fomos para o setor de carne, um setor que tem database abril, que se estendeu também quase agora no final do ano, no meado de outubro, que nós conseguimos a ter um momento
não tão esperado, mas menos pior do que estava acontecendo no início das negociações, porque o aumento não tinha aumento real, cesta básica era baixa e o piso salarial era insuficiente para a manutenção dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas nós tivemos um bom resultado no final. Aí o setor de frio. O setor de frio foi um setor também que tem o menor piso salarial, inferior até o piso estadual, que hoje é 1.804. Na cesta básica, baixa. Mas vale lembrar, Lívia, que nós ficamos 7 anos sem ter uma convenção coletiva de trabalho, porque a outra federação antiga que nós estávamos não se preocupou de buscar. Mas no nosso primeiro ano de federação do interior de São Paulo, nós resgatamos a nossa convenção coletiva de trabalho. E aí, como diz, o angu endureceu e nós tivemos que levar para o judiciário e nós saímos também com a vitória. E também nós levamos também a usina de açúcar, o setor de usina, o setor que é representado pela Única, que vem com um vício herdado da outra federação, da antiga federação que nós estávamos. Ao perceber o nosso trabalho, que é diferenciado, não quis realizar a convenção coletiva de trabalho. Mas mesmo assim, decidimos que em 2026, que já está batendo as portas, nós vamos voltar ao judiciário e dizer que é necessário que a Única nos respeite cada entidade sindical e cada trabalhador que possa fazer uma convenção coletiva de trabalho digna para os trabalhadores e trabalhadoras. É essa toda a trajetória que nós fizemos, tá, Lívia? E o que há de curioso aqui, que esses 4 setores aqui, que nós falamos, que foram ao tribunal, todos eles tiveram a minha coordenação com o coordenador estadual. E aqui eu adianto a todos, não sou ruim de negociação, mas sim, sou uma pessoa que se preocupa com os trabalhadores e trabalhadoras. E diga de passagem, esses setores do primeiro semestre é um setores muito complicado para lidar. E espero que eles tenham consciência que 2025 seja um exemplo para eles. Para 2026 não fará a mesma coisa que fez em 2025. Porque nós não vamos ficar de braço cruzado. Nós vamos para a luta, que é o nosso dever. Agora a gente vai para um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta, continuando aqui com a nossa retrospectiva. E agora o assunto é intercâmbio. Marcelo, esse ano a relação Brasil-Alemanha foi bastante fortalecida, né? Um intercâmbio marcado por encontros internacionais, em especial aqui em Recife, em Campinas. E como que você avalia essa troca de informações, de experiências? Lívia, é muito importante aqui que os trabalhadores e a população que nos assiste, que é fundamental que tenha essas relações com vários países deste mundo. Porque nós trabalhadores, nós já percebemos que o problema existe no mundo inteiro. O problema não é só do Brasil, mas sim em todo o mundo. Mas tem alguns aspectos diferentes que está acontecendo e nós precisamos chamar a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras, tá? Porque nos preocupa muito esse avanço da tecnologia. Não sou contra a tecnologia. Até então nós estamos falando aqui uma tecnologia que tem uma câmera de um lado que está sendo transmitida. Não estou falando disso. Eu estou falando da geração de emprego, a renda dos trabalhadores. O emprego do trabalhador para levar o pão para sua casa. Essa é a preocupação que nós temos. Por quê? Quando a gente aqui estamos falando aqui
em digitalização, que é conhecida no mundo, e aqui no Brasil se conhece como a indústria 4.0, que nós precisamos em 2026 desbruçar mais, mostrar aos trabalhadores essa situação, porque tem lojas na Alemanha, Lívia, que não precisa mais de vendedor. Você vai lá, clica no botão lá e fala que é uma camisa social cor verde, uma calça preta e tal. Ele coloca a sua imagem lá como se tivesse vestido. Então lá vai lá, faz o pedido, compra, paga ali e vai embora, sem precisar de um atendente. E isso, os postos de emprego estão se acabando. Se você pega uma empresa aqui da nossa região, aqui, uma loja, que não vou fazer propaganda, que tem 60 funcionários, vir nessa situação, e aí, como é que eu vou fazer com os trabalhadores? Você entendeu? Então são coisas preocupantes que estão acontecendo no mundo do trabalho. Então nós precisamos isso aí estar atenado com essa situação. E eu vejo como representante dos trabalhadores e trabalhadoras se preocupar com essa situação. O Brasil está fazendo um intercâmbio que é importantíssimo para todos os brasileiros. E como você disse, nós tivemos um encontro porque nós estamos conectados com o mundo. No último encontro nosso que estava ali em Recife, estava representante de 3 continentes. Tinha 6 países: Brasil, Alemanha, Costa Rica, África do Sul e Índia. E nós estamos ligados, conversando com este pessoal. Que nós precisamos entender um pouquinho sobre o mundo do trabalho. Um assunto que foi bastante presente esse ano nos nossos programas foi o assédio, a questão do assédio moral. Inclusive, o sindicato lançou uma campanha, né, de conscientização. Marcelo, qual o balanço que você faz dessa campanha que o sindicato realizou esse ano? Esse assunto é um assunto muito delicado. É muito delicado porque quando a gente fala de assédio, tem 2 tipos de assédio. Tem o assédio moral, que é comum, mas não deveria ser comum, porque assédio moral é crime, pelo Código Penal, é crime. Então, tem o assédio sexual, que é mais delicado ainda, porque você está envolvendo pessoas, intimidade de pessoas, o ser humano, sentimento, tanto homem como mulher, que houve assédio dos 2 lados, tá? Tanto do homem quanto da mulher. Então, é um tema muito sensível, e nós sabemos disso. Sabemos que várias empresas da nossa região estão praticando esse tipo de situação. Mas uma omissão de algumas empresas, que a gente, vamos diga de passagem aqui, estamos aqui reforçando, dizendo que nós precisamos mudar essa situação, nós não podemos aceitar isso, que às vezes muita coisa repetida, às vezes se acostuma, mas não é para acostumar assédio, porque assédio é crime, tá? Então teve assuntos aqui que nós tentamos dialogar com as empresas, não teve resultado, nós tivemos que levar para onde? Para o Judiciário, o Ministério Público do Trabalho aqui de São José do Rio Preto. E nós estamos aguardando a resposta da procuradora, que nós temos provas, materiais, lá fotos, para comprovar os assédios que está acontecendo. A nossa campanha nas redes sociais, Lívia, houve um resultado muito positivo. Teve trabalhadores e trabalhadoras que teve coragem, teve trabalhadora que fez, você sabia que fez um boletim de ocorrência e enviou pelo WhatsApp do sindicato, para dizer a situação que está passando dentro da empresa? Então isso é importante. E aí eu quero informar a todos que nos assistem a atuação do nosso sindicato, que é atuante, que a gente não faz de conta não, nós trabalhamos de fato de direito. E o resultado positivo, que segundo as informações, algumas fontes que chegou a nós, que um supervisor de uma empresa foi mandado embora por justa causa por assédio. Isso já mostra que o nosso trabalho, a publicação das redes sociais do sindicato falando que assédio é crime, mudou a vida ali de vários trabalhadores, porque foi demitido um supervisor. Isso é muito importante. Por isso que é bom você ter coragem de denunciar. Faça sua denúncia anônima, que faça, para a gente averiguar essa situação. Isso é muito importante. Às vezes falta informação, né? Às vezes as pessoas não sabem como proceder. E é importante esse trabalho de levar informação para as pessoas. O que os trabalhadores eles podem esperar para o próximo ano com relação a esse assunto? Olívia, nós não vamos parar por aqui. Vamos intensificar mais nas assembleias que vai ter sobre o assédio, tanto moral e sexual. As assembleias provavelmente começam no final de fevereiro para o início de março, que é a campanha do primeiro semestre, tá? De negociação. Então nós vamos
falar para os trabalhadores, falar para a empresa e deixar bem claro para os trabalhadores estamos aqui à disposição para orientar o que for necessário. Nós temos nosso corpo jurídico aqui para atender, inclusive atendo as pessoas aqui com maior carinho, maior segurança e importante, sigilo. Sigilo, ele é importante, porque senão, às vezes, depende da forma que você fala, você pode colocar o trabalhador em risco e ser demitido. E isso nós não queremos. E sigilo aqui nós temos, tá? O importante também é dialogar com as empresas. E aqui eu quero falar uma ressalva aqui, o que for depender dessa presidência, só vai ir para o Ministério Público, para a Justiça do Trabalho, algo se as empresas não sentar para dialogar, para não corrigir as suas falhas ou erros que muitos têm e não querem corrigir. Só vai ser feito isso para o judiciário se a empresa quiser, porque diálogo nós temos. Jamais aqui chega uma denúncia essa presidência que nós corremos para denunciar ou levar para a justiça. Sempre tem um diálogo com a empresa. Então, empresa, você pode dialogar com o sindicato, nós estamos de portas abertas também. Bom, pessoal, um recado. Hoje é dia 22 de dezembro e a gente quer lembrar que a sede do sindicato já está fechada para as férias coletivas dos funcionários, tá? As atividades agora retornam no dia 21 de janeiro, a partir das 8 horas da manhã. O pessoal está de férias, vai descansar, aí, né, como é de lei, e aí dia 21 o pessoal retorna os atendimentos, né, Marcelo? Exatamente, nós vamos estar, geralmente, nós falamos que está de férias, mas acaba acontecendo alguns fatos, né, tem uma empresa aí que foi vendida e aí a empresa já entrou em contato com o sindicato, então a partir de janeiro, no início de janeiro, eu vou ter que fazer uma homologação, vou ter que estar recebendo os funcionários que será desligado, outros vão ser transferidos para a empresa que foi que vendeu, a outra que comprou. Então nós jamais vamos deixar o trabalhador desamparado com isso, desde que avisa com antecedência, né? Exatamente. Agora o Marcelo tem uma mensagem, né? Vamos chegando ao final do programa, a gente tem uma mensagem aí para vocês. Em nome da diretoria, o Marcelo preparou uma mensagem aí para os trabalhadores. Aqui eu quero deixar o nosso agradecimento em nome da nossa diretoria do Sindicato da Alimentação de Catanduva. O sincero agradecimento a cada trabalhador, cada trabalhadora, que em cada negociação, em cada decisão, sempre tentamos fazer o melhor, com responsabilidade, coragem e respeito, porque quem está na linha de frente todos os dias sabe o que é isso. Sabemos que nem tudo o que desejamos conseguimos conquistar, porque de outro lado existe um patrão, um patronal, com interesse diferente do que o nosso. Mesmo assim, nunca faltou luta, compromisso e dedicação para buscar o máximo possível em defesa de cada um de vocês. Essa caminhada só faz sentido porque é feito juntamente com todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa base. Neste Natal, o Sindicato da Alimentação de Catanduva deseja a todos os trabalhadores e trabalhadoras um tempo de paz, esperança e renovação. Que o espírito natalino fortaleça os laços de união, traga descanso merecido e renove as forças para os desafios que virão. Aproveitamos também para agradecer às empresas que, mesmo em lados diferentes da mesa de negociação, compreenderam a importância do diálogo, do respeito e da responsabilidade social. E junto construímos avanços, mantemos empregos, fortalecemos o setor e promovemos desenvolvimento para todos. Que 2026 seja um ano de prosperidade, saúde, trabalho digno, crescimento econômico e relação cada vez mais baseada no respeito mútuo. Seguiremos firme na defesa dos direitos, no fortalecimento das negociações e na construção de soluções que beneficiam toda a sociedade. Essa é a mensagem da nossa diretoria para todos os trabalhadores e trabalhadoras e a população em geral. Pessoal, chegamos ao fim de mais um ano de muita luta, suor e resistência. 2025 exigiu coragem, união e, acima de tudo,
que cada trabalhador e trabalhadora não desistisse, mesmo diante das dificuldades. Foram dias duros, jornadas pesadas, desafios que muitas vezes tentaram nos calar. Mas a nossa voz não se calou. A voz do trabalhador esteve ao lado de cada um, denunciando injustiças, defendendo direitos e levando informação onde ela precisa chegar, até você, até todos os trabalhadores. Que este final de ano seja um momento de abraço apertado, de descanso e de renovação da esperança. Que possamos olhar para trás com o orgulho da luta travada e para frente com a certeza que não estamos sozinhos. Em 2026 seguiremos juntos, mais conscientes, mais organizados e mais fortes, porque a nossa voz é coletiva, porque só a luta muda a vida. Boas festas, força e até o próximo ano. Em 2026 a gente está junto, a gente se vê. Boa noite, bom Natal e até 2026. Boa noite a todos, um Feliz Natal e um próximo ano novo para você e toda a sua família.